Hora de conversar com Carlos Andreasa. O Andreasa acompanhou atentamente as últimas decisões. No final das contas, o Xandão deu um pito, mas não mudou nada, né? Não apertou a corda e nem soltou. Ô, Andreasa, que tal as últimas do Xandão? Bom dia pra você. Bom dia, Luiz Megali, Carnavigato, Sheila Magalhães, bom dia, meus amores. Megali, eu vi muita leitura, muita gente respeitável e tal, dizendo que Alexandre de Moraes teria esclarecido alguma coisa no seu último puxadinho, esse de ontem, em resposta ao embargo da defesa de Bolsonaro. Esclareceu nada, ao contrário, ampliou o índice de subjetividade, portanto, de possibilidade de prisão dependente da sua interpretação exclusiva, esclareceu nada. Muita gente também dizendo que ele teria recuado por meio dessa manifestação de ontem. Recuou nada. Continua no mesmo lugar. Está tudo posto da mesma forma, por mim entendido como controle do discurso. Eu acho que a intenção... Eu estou falando aqui da medida cautelar que proíbe, e aí vem os desdobramentos, os puxadinhos todos, proíbe por Bolsonaro o uso de redes sociais, ainda que por intermédio de terceiros, a figura do terceiro. Para mim, a intenção disso aí é controle do discurso, do conteúdo e da forma. Vou ler um trecho aqui da fala, da manifestação de Alexandre de Moraes de ontem, porque ele diz, e objetivamente ele está certo, que Bolsonaro nunca foi proibido de dar entrevistas ou discursar. É verdade. Diretamente não. Mas aqui Bolsonaro foi proibido. Abro aspas para Alexandre de Moraes. E olha a quantidade de expressões, de termos subjetivos, né, de conceitos de difícil aferição, de métrica difícil. Proibido de utilizar subterfúgios, isso em matéria penal, tá? O conceito tem que ser muito estrito e, na verdade, está tudo muito aberto aqui. Proibido de utilizar subterfúgios para manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização, também um conceito de difícil definição, especificamente em matéria penal. O terceiro que está sendo instrumentalizado via sua rede social para um ato criminoso, com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Caramba, cabe tudo aqui. O que é material pré-fabricado? Quem define isso? Para que possa resultar o uso desse material pré-fabricado sendo instrumentalização para atividade criminosa via rede social de terceiros previamente coordenados. Quem define o que é a coordenação prévia? Onde é que você identifica isso? Quem define se algo, a difusão via rede social de terceiros, de um comentário, de algo que, portanto, uma fala de Bolsonaro foi pré-fabricada com a intenção para instrumentalização de ser usado em redes de terceiros previamente coordenados? Vejam, supostamente a título de esclarecimento, o que se está reafirmando aqui, por incapacidade conceitual de definir do que se está tratando, se está ampliando a restrição, inclusive a da entrevista. Se nós estamos falando ainda da figura de terceiros, no nosso caso não tem problema, Megali. A gente pode entrevistar Jair Bolsonaro e pode colocar nas redes sociais da Band. Nós estamos garantidos. Mas não é só isso. Continua a figura do terceiro posta aí. Quer ver? Tem outra fala aqui de Alexandre de Moraes. Abro aspas para ele. Obviamente, não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso com diversas postagens nas redes sociais de terceiros. O terceiros aí, de terceiros. Aí ele vai criar uma categoria especial. Mas os terceiros estão lá. Todo mundo. De terceiros. Em especial por milícias digitais e apoiadores políticos previamente coordenados para a divulgação das condutas ilícitas que eventualmente poderiam ser praticadas por Jair Messias Bolsonaro. O que é isso de novo, previamente coordenados, terceiros, em especial por milícias digitais? Quem categoriza alguém como milícia digital? E apoiadores? Apoiadores políticos. Nós estamos falando, serve para Lula também. Estamos falando de alguém que tem milhões de apoiadores políticos. A divulgação de uma entrevista de Jair Bolsonaro com conteúdos que se considerem criminosos que Alexandre de Moraes considere criminosos por terceiros, no caso um apoiador político, isso é instrumentalização?
isso é o uso, que controle, no caso Jair Bolsonaro, qualquer um nesse lugar, pode ter sobre o uso desses conteúdos por terceiro. Então, a gente gira e não sai do lugar. Mais aqui. Será considerado burla a proibição a replicação de conteúdos de entrevistas ou de discursos públicos ou privados, reiterando as mesmas afirmações caracterizadoras das infrações penais? Tem a questão do conteúdo, né? De quais são essas afirmações caracterizadoras das infrações penais. Quem decide? Ele, Alexandre de Moraes. Infrações penais que ensejaram a imposição das medidas cautelares para que, posteriormente, por meio de milícias digitais, ou mesmo apoiadores políticos, que categoria é essa? Quem está contido nisso aí? Quem decide? Alexandre de Moraes, ou ainda por outros investigados, em patente coordenação. O que é patente coordenação? Como é que você verifica a patente coordenação? Nesse caso aqui, quem determina essa patente coordenação é o juiz, é Alexandre de Moraes. Ocorra a divulgação do conteúdo ilícito previamente elaborado, especialmente para ampliar a desinformação nas redes sociais. É muito difícil você ouvir isso aqui, ler isso aqui, as 7 páginas dessa última manifestação de Alexandre de Moraes, e achar que houve algum esclarecimento, e achar que houve algum recuo. Muito pelo contrário, é a reafirmação, de uma maneira vaga, de que nós tratamos de matéria penal dependendo da interpretação, conceitos subjetivos, da interpretação de um juiz. Está na mão dele definir se isso ou aquilo resulta na infração à medida cautelar para que o sujeito seja preso. Veja, só para encerrar aqui. Bolsonaro, segundo Alexandre de Moraes, está livre para discursar publicamente, para dar entrevista. No entanto, em função daquele ato havido na Câmara, na segunda-feira, em que ele falou e deu entrevista, e o conteúdo foi replicado por um monte de gente, não apenas por Eduardo Bolsonaro, pela própria imprensa. Aliás, ele usa um print do Estadão, quando ele cobra os advogados de Bolsonaro, ele usa um print de um jornal como terceiro, divulgando o conteúdo de Jair Bolsonaro. Ao fazer isso, Alexandre de Moraes disse, nessa decisão de ontem, nessa manifestação de ontem, disse que Bolsonaro infringiu a medida cautelar, mas porque foi um ato isolado, ele não seria punido, não seria preso. Ora, ele não está livre para falar, para discursar, para dar entrevistas? Como é possível que, tendo feito o que ele fez na segunda-feira, ele tenha, portanto, incorrido na infração da medida cautelar e poderia ser preso? Não foi porque foi um ato isolado. Vejam a incoerência interna, porque é subjetivo posto na manifestação de Alexandre de Moraes. Então, para mim, continua no mesmo lugar. Está liberado para dar entrevista, mas olha quantas condicionantes tem. Será que está liberado mesmo para dar entrevista? Será que a liberdade de expressão do sujeito está assegurada? São as questões que eu quero apresentar aqui, Megali, eu já falei, na sexta-feira, infelizmente. E repito, eu tendo a achar que uma decisão, qualquer decisão envolvendo uma eventual prisão de um ex-presidente, pode ter nenhuma gavetinha aberta, cara. Tá tudo certinho, tudo correto, tem uma peça digna de essa de Queiroz. Andreasa, o que temos na... Aí você forçou, né? Não falamos nem da gramática do troço. Não falamos nem da gramática do troço, hein? Exato. Não falamos nem do mais. É uma coluna à parte. Essa de Queiroz, eu fui longe. Ô, Andreasa, aí na agulhinha? Na agulhinha, Jorge Zagaia e Xangô da Mangueira, turma da Mangueira. Moro na roça, na voz da grande Clementina de Jesus. Um beijo, meus amores. Beijo, tchau. até segunda. Minha gente, cheguei com Deus, com Nossa Senhora eu moro na roça.